quem gosta de ler não morre só. Essa é uma frase de Ariano Suassuna e diz um pouquinho sobre o que nós vamos conversar aqui hoje. Eu sou Adriana, psicóloga na UFRN, e trago aqui uma breve reflexão sobre o hábito da leitura. Eu poderia falar aqui sobre muitos benefícios da leitura. Então, a leitura ela amplia o nosso vocabulário, nosso repertório, aperfeiçoa, a nossa escrita, aumenta a nossa capacidade de interpretação, de concentração. Mas o que eu queria falar aqui é um benefício um pouco mais subjetivo. A leitura ela é capaz de nos ensinar muito sobre as relações humanas. Então, como é que seria isso? Quando a gente lê um livro e se envolve com aquela leitura, dependendo da narrativa, muitas vezes a gente entra na cabeça do personagem. Então, a gente começa a observar como aquele personagem se sente, o que ele pensa, por que ele sofre, quais são as estratégias que ele utiliza para resolver aquela trama, uma infinidade de coisas, E nesse movimento eu começo a refletir, começo a imaginar como que eu aplicaria aquelas experiências na minha própria vida. Então começo a transcender um pouco, E refletir qual seria então o modo de enfrentamento que eu utilizaria se passasse por determinadas situações. Outra questão também que a leitura nos possibilita é com relação ao exercício da nossa empatia. Eu posso aprimorar a minha empatia a partir da leitura. Então, assim, os livros, eles trazem uma infinidade de temas, de assuntos, e muitas vezes são assuntos muito distantes da minha realidade, das experiências que eu já passei na minha vida. Então, por exemplo, tem temas que são sobre o racismo, o luto, violência doméstica, dinâmicas familiares diversas, muitas vezes trazendo sob o ponto de vista de uma criança ou sob o olhar de um adolescente, dependendo do personagem principal. Então, a leitura é sim capaz de fazer eu exercitar essa empatia, Eu só consigo de fato compreender e entender alguém quando eu passo a enxergar a vida e as coisas a partir do ponto de vista daquela pessoa, daquele personagem. Então, eu sou convocada a lançar esse olhar diferente, a partir da leitura. E sou convocada também a exercitar as minhas emoções, porque a leitura ela pode nos provocar muitas gargalhadas, mas pode também nos fazer chorar, pode nos criar repulsa, raiva, admiração por aquele personagem. Então, sem sombra de dúvidas, a leitura nos torna emocionalmente mais preparados para a vida. Bom, gente, para encerrar, eu queria trazer para vocês a última leitura que eu fiz, que foi essa aqui, O Sol é para Todos, um clássico norte-americano do século XX, que tem como tema central o racismo, e que tem me feito refletir muito sobre esse tema, até porque os livros têm essa capacidade, Tem muito livro que cresce depois que a gente termina a leitura, A gente passa um tempo carregando aquela história, aqueles personagens com a gente, Eu queria então que vocês colocassem aqui nos comentários o que vocês têm lido, ou qual é a relação que vocês têm com os livros. Enfim, vamos conversar mais um pouquinho, tá certo? Um abraço para todos e até uma próxima.